Vamos falar do Grêmio? Grêmio e CSA. E o Grêmio conseguiu, hein? Conseguiu perder. Eliminado sem ganhar nenhum jogo na Sem Copa do ganhar Brasil. jogo, é. Só empate e derrota. E é muito doido. Eu tô com o Chico 100%, o Chico Garcia, quando fala, cara, só adiou uma parada que parecia muito clara. E assim, nem acho que tenha sido um jogo horroroso do Grêmio, não. Né? Acho que foi um jogo combativo, fez um jogo assim, entendeu o senso de urgência, o que o jogo precisava. Só que assim, há claras limitações. Fora a parada de arbitragem que a gente vai falar daqui a pouco, ontem o Mano fez algumas mudanças, né, no time, assim, fez mudança na zaga, inclusive, né, já existia uma pressão muito grande para alteração lá e tal. Eu acho que ele entregou até um time mais ofensivo do que normalmente ele vem colocando em campo, mas, cara, assim, é muito limitado. Olha lá, é só bola... A gente já viu vários lances aí, só bola na área e de qualquer jeito. Falta muita coisa. O ano vai ser sem dúvida difícil. Assim, também, o torcedor do Grêmio, vários jogos na arena tem sido nesse cenário aí que a gente tá vendo. Porque realmente, pô, hoje o time não inspira absolutamente nada. É um time eu lembro muito aquele jogo ruim. contra o Galo, os 3 pontos que eles têm contra o Galo. Acho que é a primeira rodada, não é? Ganhou do Atlético Mineiro. Mas assim, não se sabe como o Grêmio ganhou aquele jogo. Não, cara, porque assim, atropelo, vamos lá, Volpe, Ronald, Wagner, Kahneman, Marlon. Foi o Galo, não foi? É isso que Foi, eu tô falando? ganhou do Atlético Mineiro. É isso. Volpe, Ronald, Wagner, Kahneman, Marlon. Vila Sante, Dodi. Christian Oliveira, Monsalve, Bright White. Tem um Amuzu. Não Cara, acho tão ruim não. eu acho bem fraco. Não acho não. Eu não acho tão ruim quanto fraco. tá aparecendo em campo. É que eu tenho a impressão de que, assim, o Grêmio, ele ainda vive uma herança de uma aposta em, assim, em nomes que, por exemplo, todo respeito, o Kahneman ainda tá jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas ontem foi um dos melhores jogadores do time. Não, sim, mas é um cara que faz um jogo bom e 3 ruins, mano. Sabe? Apostou muito em jogadores que ficaram muito tempo no clube. Muitos deles, o próprio Kahneman, o Jeromel, fisicamente com muita dificuldade pra ter sequência. É difícil, cara, é difícil. Mas eu acho que eu tô com formiga, eu não acho que foi um jogo de todo ruim, não. Acho que teve jogos piores, inclusive. Gente, mas a gente tá... É que aí não gerou eliminação, né, cara? Então... diante desse adversário, eu acho que a questão o ponto, se esse jogo é um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, ok, mas não é, gente. Assim, pouco. O Grêmio tem dificuldade diante de um time de... Série C do campeonato. Acho que, se eu não me engano, de um time que da Série C, que cara. tem muito menos. E também, se você olhar ali, mano a mano, gente, não tem condição. E outra coisa, né? Que é bom. A questão da torcida. Não tinha 14 mil pessoas aí dentro. 13 mil e pouco. Além de tudo... Não tá machucado. Mas é o torcedor entendendo também o momento do time. Tem um torcedor que, cara, meio que abandona. Acho que, assim, é normal acontecer isso. Cara, e assim, a Copa do Brasil tem muita cara do Grêmio, né? O torcedor do Grêmio ser eliminado nesse contexto, sem ganhar nenhum jogo, sem jogar bem praticamente nenhum jogo contra... Cara, foi São Raimundo, Atlético e CSA. A gente não tá nem pegando nenhum A caminhada time, do Grêmio, ela passou longe de ser uma caminhada, meu Deus, que percalços fantásticos, que adversários absurdos. E mesmo assim o time cai sem ganhar nenhum jogo. E aí, de novo, o torcedor pode... E acho que o torcedor do Grêmio nem comprou essa parada, não. Ele fica revoltado pelos sucessivos erros de arbitragem, erros que, mataram a chance de pontuar, às vezes de classificar, como foi o caso de ontem. Mas eu acho que o torcedor não comprou a ideia que foi por causa disso. É um elemento a mais numa tragédia que já vem rodada após rodada. Os últimos 12 jogos, o Grêmio tem uma vitória. Uma vitória nos últimos 12 jogos. E o clube por si só vai usar isso como um... O clube vai, eu acho que o torcedor, num geral, pelo pouco que eu vi de repercussão em rede social e tal, não está comprando a culpa da eliminação ser da arbitragem. É como se fosse só uma pá de cal numa parada que já é muito doída de assistir. Mas o que não invalida o erro de arbitragem. O erro de arbitragem, ele está lá. E não só de Dito ontem. isso, ele não pode ser uma muleta para uma equipe que estava tendo dificuldade com ou sem erro de arbitragem. Inclusive, eu acho que o Mano Menezes deveria falar sobre isso. Mas aí vai jogar contra ele mesmo? Cara, mas eu acho que até pro torcedor é melhor. Fala, cara, independente do erro, é um absurdo o que aconteceu hoje. A gente não poderia ser eliminado por um time de Série C. Com todo o respeito ao CSA. Mas aí ele quebra o vestiário dele, né? A gente tá falando ele quebra aqui... o vestiário dele, né, velho?
Em 2 Não sei jogos, se quer o tá? vestiário, mas acho que lógico assumir que é, a culpa, assim, Não, geral. mas Todo não. mundo, eu errei, você tem culpa, eu, tem culpa Tem culpa todo o mundo. Renatinho, tem culpa o Cara, Giovana. e a eliminação dos Sim. 2 jogos, ela é mais... Porque uma coisa é um jogo só. Como tem nas Copas Europeias e tal. Um jogo, tudo pode acontecer. Acho mais legal, hein? Porque são 2. 2. Em 2 jogos, tu tomou um 3-2 e fez esse jogo aí, que de novo não é um jogo péssimo, horroroso, mas ele é um jogo insuficiente porque o time tava precisando. Isso é insuficiente para um time contra um time de Série C. Eu bato nessa tecla. Desculpa, eu bato nessa tecla. Não, tem que bater nada me faz Não conseguir ser mais entender, eficiente cara. diante de um time de Série C, não tem Eu como. acho que nesse momento o torcedor do Grêmio tem que ficar bastante preocupado. Vou dar uma olhada na tabela aqui só para ver quais são as janelas de respiro, se é que tem pro Grêmio. Enquanto isso, a gente vai escutar o Mano Menezes. Falou sobre a arbitragem, ou produção confere? É isso? Então vamos lá. Falou sobre a arbitragem e sobre o VAR também. Quero ouvir o Mano Menezes. No momento a gente chegou aqui e colocou na arbitragem todas as justificativas pelas quais nós não estamos vencendo. Pelo menos da minha parte, vocês nunca ouviram. E seria um erro absurdo de nossa parte se nós achássemos que isso explica tudo, né? Nós tivemos várias vezes na frente do marcador desde que eu estou aqui, né? 5, 6 vezes eu acho que estivemos à frente. E também deixamos o adversário empatar e às vezes até virar, como foi o caso da Copa do Brasil. Então isso é erro nosso, né? Mas existe no futebol algumas coisas que são necessárias. Eu só quero que eles acertem. Aí nós vamos ver o quanto que é a nossa culpa sozinha. Vamos pedir que eles acertem e depois vamos analisar também a nossa. Aí podemos chegar aqui na frente e ser cobrado por aquilo que é só a nossa parte, que eu acho que é correto. 8ª vez que o VAR chama e o árbitro não modifica a sua postura. A gente, para não dizer que a gente não fala quando a gente é beneficiado, eu quero deixar bem claro aqui que no futebol a vida inteira a gente foi favorecido e foi prejudicado. Sempre foi assim. O que está errado é quando a gente só é prejudicado. E é isso que nós estamos falando. Não é possível que nas 8 vezes que foi chamado, em nenhuma delas o Grêmio tinha razão ou a decisão deveria ser a favor do Grêmio. É isso que nós estamos falando, tá? É isso, para ficar bem claro para todo mundo. Mas assim, a minha questão... A bola foi longe do jogador que caiu, a bola foi cabeçada pelo Wagner Leonardo, longe. O jogador que estava aí não ia participar da bola. O jogador do CSA empurrou Kahneman em direção ao jogador, ao outro jogador. Então tudo isso é bem nítido na imagem. Tá aí o Mano Menezes falando em relação ao último lance da partida, né? Onde sairia o gol do Grêmio e a arbitragem acabou anulando. Vamos escutar o VAR? A decisão do campo foi falta, né? Foi falta, e aí o árbitro de vídeo chamou para retirar, né? Para validar o gol, e o árbitro manteve ali a sua decisão. Vamos escutar o VAR então. Tem um tranco nas costas, velho. Eu não sei de quem! É dele, o tranco é dele, o próprio Kahneman, ok? Tá em jogo? Habilitado? Tá em jogo? Tá em jogo? Bom, a decisão do campo é falta aqui. Falta? Falta. Ok, a decisão do campo é Falta. falta. Vamos analisar então essa falta que ele marcou pela 2. A decisão do campo é falta no primeiro momento. A decisão do campo é falta no primeiro momento. Se for, aí não tem... Ela pega só o final dele, que foi a primeira que a gente abriu. Se for algo diferente, ela vai me falar. Mas se quiser, temos ela, daí você me O fala. jogador do Grêmio, ele tá indo em direção à bola e os dois se chocam. Tô na escuta. Tô na escuta, Matheus. Tem um tranco aqui. Jogador? E o braço que ele fala que tá sangrando, que pega, é do próprio companheiro. Matheus. Tá? Sim, o jogador do Grêmio tem um tranco nas costas do adversário, o braço é do próprio companheiro. Porém, existe sim o tranco do jogador do Grêmio, ok? Ok, tá confirmada a falta. Tem um tranco nas costas, velho. Eu não sei de quem! É dele, Tá bom, o tranco tá bom, é acho dele. que- Cara, é desesperador. acho que É Tá me desesperador. dando crise de ansiedade. Desesperador, assim. É uma parada... É insano.
Cara, assim, é uma gritaria, uma falta de critério, é uma falta de paz para tu conseguir tomar uma decisão. Não tô... E o árbitro também, a forma dele gerir. Você vê que quem tá no VAR tá tentando falar minimamente calmo ali. É óbvio que lá no campo é muito mais difícil, mas ele também não ajuda. Ele eleva tudo a um nível absurdo de estresse. E eu acho que ele não estava nem conseguindo enxergar. Ele marcou uma falta, que eu acho que no ao vivo ele não teria capacidade de marcar, mas beleza, ele bancou. Depois ele tem a chance de rever a imagem e ele briga com a imagem e mantém uma decisão que para mim é um equívoco completo. Dito isto, eu acho que se é este lance, sei lá, na Premier League, primeiro que eu acho que o árbitro não marcaria a falta, tá? Mas se ele marca, eu acho que o VAR não ia entrar. Sim. Eu acho. Mas a gente não tá na Europa, a gente tá aqui. Cara, quando o VAR chama, e a imagem para mim ela é muito evidente. Não tem falta nenhuma aí. Não tem impacto nenhum em nada. É um erro bizarro, eu acho que de gestão de tudo que envolve a ferramenta. Mas, tirando do VAR da reta, que eu acho que na Europa ele não se meteria, mas se meteu aqui, ele tá certo. Eu acho que se meteria pela questão do braço ser do companheiro. Pode ser. Nessa gritaria, pelo tranco, que eu entendi, nessa gritaria, pelo quando a mulher fala, tem o tranco, ela fala, tem o lá tranco. nem chamavam. Mas eu não sei se fica claro que ele deu essa falta por causa do tranco ou por causa da cotovelada, porque eu não sei se vocês conseguiram entender nessa gritaria. Cara, eu não entendi nada até agora. Eu não toquei nem a Glória Pires, velho. Pelo que eu entendi, ele dá a falta por causa da cotovelada. E a cotovelada... De fato, mas aí é uma situação que é futebol, é uma bola na área, tem 15 pessoas ali dentro da área, faz parte. Mas pode ser só que embaixo tem um toque. Não acho que é o suficiente. Não marcaria que também. Nem é citado, eu só não gosto da nem ideia. É citado, que o Kahneman também é empurrado. Eu só não gosto da ideia de que tem que manter a decisão de campo. Na Premier League não chamaria. Eu não gosto dessa ideia. Porque se é um negócio absurdo, tem que chamar em qualquer lugar no mundo. O VAR tá pra isso. Se isso acontecesse na Premier League, o árbitro desce a falta e o VAR não chamasse, pra mim tá errado o VAR. Sabe qual é a minha leitura disso tudo aí? E a Gia acho que vai num ponto muito importante. Ouvindo a gritaria toda, que é uma insanidade, a minha impressão, tudo é impressão, porque o VAR também não deixa nada claro. Eu acho que ele deu a falta pelo braço, no ao vivo, tá? Até pelo como o jogador fica sentindo, ele dá a falta pelo braço. Na conversa com o VAR, ou na discussão com o VAR deixa claro, o braço era do próprio companheiro. Mas aí ela levanta a bola e fala, tem o tranco. Aí ele até responde no final, então é falta. Tipo assim, ele pegou um rabicho no final do diálogo para falar, eu vou manter minha decisão. Eu tô certo, acabou. E é isso. E tem árbitros, não tô dizendo que é o caso dele, do Canansan, mas tem outros árbitros. Hoje alguns até já mudaram, mas isso já foi falado em rodas assim, abertamente. Tem árbitro que não gosta da ferramenta. E tem árbitro que tem dificuldade em assumir erro. Isso é humano e beleza. Eu acho que tem que ter um treinamento aí para você entender que isso não é feio. Sei lá, e assumir um erro, a ferramenta tá ali para te ajudar. Ela não tá ali para te atrapalhar, para te expor. Mas tem árbitro que entende isso. Eu não sei o quanto o Canansan tem. Talvez tenha ficado querendo bancar a decisão dele. E aí ele se pegou na frase final do VAR, vai falar, mas teve o tranco a ele. Porque pra mim, então é falta. Obrigado, valeu, tchau, vambora. Meu irmão, vou manter e acabou. Não foi o braço, mas foi o tranco. E porque quando ela fala do braço, ele não fala nada, né? Ele não fala nada. O que também cai por terra também, é o que a gente muito escuta lá, o árbitro é caseiro, sempre vai dar pro time grande. Também não erra pra todo mundo. Agora, eu gostei da entrevista do Mano. Eu gostei também, achei que eu confesso que eu não tinha escutado, mas acho que eu até também não tinha visto, é isso. Aquilo que eu acabei falando aqui, ele falou, não, resumo nossos problemas a isso. E acabou, mas realmente é um absurdo. Quando ele pergunta, não é possível que são 8 chamadas e nunca o Grêmio tem razão, de novo, eu não gosto das teses, eu não acho que é isso que o Mano levanta, nem o torcedor do Grêmio, que é uma perseguição, que é um complô, porque sempre tem o perseguido da vez, né? Todo ano tem um clube perseguido. Qual seria o interesse de perseguir o Grêmio? Eu não compraria essa tese, mas que o time está sendo prejudicado, ele está sendo prejudicado. Por incompetência, por coincidência, por não sei. E que bom que o Mano não levantou tese nenhuma. E gostei da parte que ele fala que também já foi favorecido. Achei bem interessante essa parte. Agora, a gente tem que criar uma regra para evitar isso aí, né? Esses bolinhos aí. Não tem como. Desculpa, não tem como. Todo mundo aqui é humano, entende que
por exemplo, às vezes a gente tá aqui falando e tem alguma coisa no meu ponto, isso eu entendo que é necessário, mas às vezes atrapalha o nosso raciocínio. Atrapalha não, Porque quebra você totalmente. Você tá tentando entender o que a pessoa tá falando aqui e tem outras pessoas em volta. Total. Tem que ter criado alguma regra pra evitar isso. Olha a loucura Olha o que é. feedback aí, Nicolas, pra você, tá Não tem vendo? como. Fica o Não, feedback, os caras são Não, de é que boa, nesse né? caso aqui, Sanidade, isso é velho, que necessário, mas gritaria, aquilo né? não é Sim, necessário. sim. Agora, A mina no VAR é a única que tá, gente. Calma. Me dá um tempo pra eu ver. Cara, que gritaria, velho. E o Isso, árbitro Ana. pedindo, pelo amor de Deus, meu irmão, deixa eu ouvir aqui, velho, eu não consigo. Tu olha ali, o som dele chega a estar distante, e ao mesmo tempo que tá o Kahneman falando, tá o capitão do CSA falando. Dá vontade de falar, eu não vou Outra olhar. coisa. Por que vocês não deixam olhar? Dito Eu não isso, vou olhar então. fez um bom campeonato paulista o Candanção. Inclusive apitou a final, mas fez um bom campeonato paulista, tá? Ele é um cara promissor, cara. Ele é um cara promissor. Eu não sou Ontem foi muito bizarro. fã, Não, eu não sou foi muito fã bizarro, dele, não. enfim. Mas até Pelo que eu já aí- vi em futebol feminino. Até Não, eu ia os- falar isso, cara. É que elogiar árbitro é meio complicado, mas ele é um árbitro promissor, cara. E ali o capitão do CSA, lembrando, é o Bom Camacho, né? É ele. Camachinho. Verdade. Eu acho que queimaram etapas Aliás, belo em relação uniforme ao do Candanção. nosso CSA. Pode ser. Cara, o gol ainda é uma choradeira da porra pra bola entrar, né? Nossa. Tira uma dúvida a vocês, então. A gente tava falando do Vasco, que acho que talvez brigar contra o rebaixamento, acho que esse ano não vai ser dessa que maneira. não, né? Mas o Santos vai. Quem que tá mais situação mais complicada? O Santos joga amanhã. Mas quem que tá mais complicado? O Grêmio ou o Santos, assim, dos grandes, assim, cara? Acho Tão na que zona de o futebol rebaixamento. apresentado o Grêmio. É, eu acho que o Santos tem mais teto também pra atingir. Eu ainda acho que o Mano vai organizar a parada. Acho que o Grêmio não vai brilhar, mas acho que vai ser um time. Eu acho que o Grêmio vai parar de tomar tanto gol. Acho que ele consegue fazer isso. Não acho que o Grêmio vai brigar por nada grande, mas eu acho que, diante do que tá hoje, eu até acho que tá até melhor do que antes dele chegar. Mas o Santos tem mais teto, né, pra atingir. Cara, Você não tem um sei. fator que, embora Será? hoje seja uma incógnita pra gente, pelo menos pra mim, que é o fator Neymar, que a Você gente não prefere, sabe o que você vai prefere acontecer. que caia quem? Eu não prefiro cair ninguém. Ah, Eu gosto tem do uma futebol, viagem aí, né, eu gosto meu do parceiro? Brasileirão da Série A com os grandes times do Não, futebol. mas tem um time aí que se cair, te interessa. Não, sim, não é que me interessa, Não, agora, né? agora tem que assumir, isso é Apostar, verdade. E eu É, estaria torcendo o completamente. torcedor do Santista quis propor uma aposta, eu embarquei, porque eu sou desses, entendeu? Eu vou junto, você foi eu mal vou na nessa. goela.